Então, vamos lá. Eu fiquei incumbido, depois dessa perspectiva absolutamente ampliada, né, do que é comer, do que é alimento, do que é alimentação, da professora Rani, eu fiquei incumbido de falar um pouquinho, de instigar um pouquinho as diretrizes nacionais e o papel dos municípios na garantia do direito humano à alimentação adequada. Falar do papel do município, né, para a garantia da segurança alimentar e nutricional é falar, muitas vezes, do que o município já faz. Em muitos casos precisa melhorar, em muitos casos precisa integrar várias políticas que existem, e em muitos casos é importante talvez que o gestor municipal, né, seja o prefeito, seja o secretariado, entendam que muito do que eles já fazem, é segurança alimentar nutricional, é política de segurança alimentar nutricional, e que precisa ser pensado nessa perspectiva da integração. Tudo bem, é anterior. Isso. Então, assim, eu vou começar do básico, especialmente porque nós tivemos um gap. Então, eu fico muito feliz quando a gente começa a discutir segurança alimentar de novo em âmbito público, né? Especialmente nessa estrutura absolutamente importante de defesa da sociedade, de defesa do Estado Democrático de Direito. Nada mais importante, nada mais simbólico de defesa do Estado Democrático do Direito do que defender a alimentação, que é o básico, né, do que a gente pode chamar de cidadania. E a gente teve um gap de pouca discussão sobre isso nos últimos anos, infelizmente. Né? Uma desestruturação, uma falta de fomento e até mesmo uma desconstrução do que já tínhamos de segurança alimentar nacional enquanto política de Estado. E aí, para recordar, a segurança alimentar, o direito à alimentação, é um direito constitucional de 2010, inserido no artigo 6º, dentro dos direitos sociais. Né? E antes de o próprio tema alimentação configurar o artigo 6º da Constituição, nós já tínhamos, em 2006, criado a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, e que em 2010 foi regulamentado com o Decreto Presidencial 7272, que tanto regulamenta a LOSAN, né, a Lei Orgânica, quanto institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ou seja, tudo para dizer que o município ele já tem um norte institucionalizado do ponto de vista de marcos legais para se orientar. Então, assim, não é do nada, não é criar, não é buscar ou inventar a roda já está devidamente inventada. É claro que eu também quero pegar o gancho do que foi falado na mesa de abertura. É triste a gente ainda ter que pensar nesse paradoxo da existência não só da fome, enquanto marca mais desumana e cruel da insegurança alimentar nacional, mas de todos os aspectos e formas de insegurança alimentar nacional, num contexto de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de conhecimento científico, né? Eu sempre falo isso, por mais que seja um clichê, mas realmente isso não entra na cabeça de uma parcela da sociedade estar discutindo, estão mesmo, tá? Isso não é legalidade, né? Estar discutindo habitar um novo planeta, enquanto a gente ainda não termina de destruir esse, sabe? Então, isso para mim ainda é um paradoxo. E a gente tem, enquanto marcos legais, possibilidade de fazer isso para que a gente dê continuidade, ou pelo menos volte a discutir de forma mais incisiva o tema da segurança alimentar. Está funcionando? Tá bom. Ai, joia. E aí, gente, o decreto 7272, ele estabelece as diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar. Eu vou falar deles, eu vou passar rapidamente, são 14, vou passar rapidamente por eles, mas só para dizer que, ao se incluir da responsabilidade de aderir ao CISAM e de, consequentemente, executar a Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional, o município precisa entender essas diretrizes como orientadoras da sua prática, da sua política. E a gente vai ver, eu vou falar um pouco disso lá nos desafios, que isso vai ser um problema, por alguns motivos. Mas, enfim,
O decreto 7272 ele traz essas 14 diretrizes. A promoção da alimentação, do acesso universal à alimentação adequada e saudável, e eu fico mais tranquilo, porque agora vocês sabem o que é uma alimentação adequada e saudável. Não é só uma alimentação que tem nutrientes, não é só uma alimentação que seja, né, do ponto nem só cultural, nem só, ela tem todos aqueles aspectos, e eu, assim, como nutricionista, me sinto, de certa forma, envergonhado, mas isso faz parte da nossa formação, e que eu só fui me perguntar, na verdade, perceber essa pergunta, né, de alimentação saudável para quem? Um dia que eu me deparei com um texto da Elaine numa revista da UF, Geografares, acho, e aí eu falei assim, como assim? Alimentação saudável para quem? E aí, lendo o texto, depois discutindo, enfim, refletindo, de fato, né, a gente precisa pensar que a alimentação saudável, não, como eu trouxe, não deve ser saudável só para quem come, ela deve ser saudável para todas as pessoas envolvidas e, direto ou indiretamente, no processo de produção, de abastecimento, de transporte, de preparo, de manejo dos resíduos gerados por essa alimentação. Tudo isso precisa ter uma orientação voltada para o que a gente considera uma alimentação adequada e saudável. Então, não é só para quem come, claro que quem come também tem esse direito, mas a gente está falando de um aspecto mais universalizante, mais global, de alimentação adequada e saudável. Uma outra diretriz importantíssima é o combate à fome, né, e à pobreza, que obviamente é uma tarefa compartilhada dos entes federados, mas que o município, lidando ali diretamente com essas pessoas, precisa entender como prioridade esse tipo de combate. Promoção da soberania alimentar, que é fazer com que o povo, né, a sociedade, tenha o direito de escolher o que produzir, o que consumir, sem interferência de outros interesses, especialmente interesses econômicos. Valorização, apoio e incentivo à agricultura familiar, indígena, quilombola e dos povos e comunidades tradicionais, que tem muito a ver com o que a gente considera como alimento tradicional, como a gente considera como respeito à cultura alimentar daquele povo, daquelas diversas formas de ver o mundo, né, daquelas diversas cosmologias, digamos assim, e como cada um se relaciona com o alimento. Promoção da saúde e da alimentação adequada, da segurança alimentar e nutricional, a partir de diversos programas, não só relacionados à assistência de uma forma geral, educação alimentar e nutricional e formação permanente na área de segurança alimentar e nutricional, acompanhamento da realização progressiva do direito humano à alimentação adequada, sempre importante ressaltar, né? A alimentação é um direito considerado de segunda geração, então ele é visto enquanto responsabilidade dos estados, enquanto um direito progressivo, mas é óbvio, e aí existem até alguns autores que discutem com bastante argumentos, digamos assim, que por mais que o alimento, a alimentação seja considerado um direito humano de segunda geração, consequentemente deve ser garantido de forma progressiva, sem alimento não se vive. Né? Se a gente fala de liberdade, né, daqueles princípios dos direitos fundamentais da primeira geração, quanto a função básica da vida, né, da liberdade, nada dá mais liberdade do que o ser humano poder comer. Então, existem alguns autores que questionam essa intenção de progressividade do direito humano à alimentação adequada. As pessoas precisam comer para poder pensar em exercer sua liberdade. Então, essa é uma questão que a gente pode pensar também. Articulação e integração das políticas públicas de diferentes setores, vou falar um pouco disso também. Segurança alimentar nacional é um setor, né? Segurança alimentar nacional é a resposta de uma integração do ponto de vista intersetorial mesmo, de setores de políticas públicas, participação social na formulação, execução, monitoramento e avaliação das políticas do plano de segurança alimentar nacional. A gente vai ver que na segurança alimentar a participação social é fomentada de uma forma mais pungente até do que normalmente outras políticas são. Respeito aos saberes e práticas alimentares da população brasileira, promoção de abastecimento alimentar sustentável e formação de estoques públicos de alimentos,
promoção do direito à terra, à água e aos territórios, promoção da agroecologia e produção orgânica e sustentável de alimentos e garantia da qualidade e segurança de alimentos. Aqui a gente está falando especialmente da qualidade sanitária dos alimentos, que ele seja, além de todo, livre de contaminantes físicos, químicos e biológicos. Essas 14 diretrizes, como eu disse, estão no Decreto 7272. E lá também existem as prerrogativas, né, e as responsabilidades específicas dos entes federados, no Estado, Distrito Federal e municípios. E aí, assim, o que os municípios devem fazer? Existe uma carta, né? Claro que a PNC traz as orientações, mas eu resolvi separar o dever do município em 3 estratégias específicas. Primeiro, institucional, que é aderir ao CISAM, é o básico. Se o município quer participar de alocação de recursos, incentivos, capacitação técnica, a adesão ao CISAM é o primeiro passo. O diagnóstico, o município precisa conhecer a situação de segurança alimentar nacional do seu território. E as políticas públicas, a promoção de políticas públicas que respondem às demandas que foram identificadas ali no diagnóstico. Então, o primeiro passo, adesão ao CISAM. Para aderir ao CISAM, a política, a lesão da política, ela é muito clara. O município tem que criar e manter um Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nacional. Entendendo o que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nacional, um órgão consultivo e que vai debater as questões do ponto de vista intersetorial que dizem respeito às políticas, né, que envolvem a segurança alimentar nacional. Mas mais do que isso, quando eu disse que os conselhos de segurança alimentar nacional, a participação social, né, no âmbito da segurança alimentar nacional, ela tem um diferencial comparado a outras políticas, a gente está falando de que a participação social aqui é majoritária. Ela demanda 2/3 de participação da sociedade civil no conselho e 1/3 do poder público. O poder público é representado pelas secretarias que têm relação direta com a segurança alimentar nacional. Aí a gente já começa a ter um desafio. O presidente ou a presidenta do conselho precisam ser da sociedade civil. Então a gente já tem um desafio que é um pouco de ordem política, né? De ordem do entendimento do que é participação social. A gente sabe que uma grande parcela dos agentes políticos no Brasil entendem a segurança alimentar. Entendem a segurança alimentar nacional, uma parcela dos políticos brasileiros entende a participação social restrita ao ato do voto e que a sociedade participe daqui a 2, 4 anos quando for votar de novo. Sendo que os conselhos gestores de políticas públicas entendem a participação enquanto exercício de um outro patamar da democracia, que é a democracia participativa. E aí, quando se dá conta de que o Conselho de Segurança Alimentar Nacional é um conselho majoritariamente constituído por sociedade civil e presidido pela sociedade civil, a gente já tem um desafio que os gestores colocam enquanto abrir mão de uma postura política, do poder político sobre as questões de segurança alimentar nacional. A outra coisa que precisa ser feita para aderir ao CISAM é criar e manter uma estrutura, que é uma estrutura importante e inovadora que a segurança alimentar traz, que é a CAISAN, uma Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar Nacional. A CAISAN é o órgão executivo, já que a gente trata a segurança alimentar nacional enquanto uma política pública eminentemente intersetorial, apesar de que na maioria dos municípios e até no âmbito da União, e nos estados, ela está vinculada a uma secretaria, a recomendação, pelo menos do ponto de vista político, é que a CAISAN, assim como o Conselho, esteja vinculado a uma estrutura, não vou dizer suprasecretarial, mas que esteja mais próximo do gabinete do chefe do Poder Executivo. Já que é uma estrutura intersetorial, que a CAISAN, estou falando agora, né, onde participam os secretários ou os seus indicados para discutir de forma conjunta a execução das políticas de segurança alimentar nacional, para que não haja, e a gente sabe que há, especialmente em estados e uma certa
luta, né, uma certa disputa de poder, principalmente quando se trata de um governo de coalizão, que o ministro é um secretário de um partido, o ministro é um secretário de outro partido, e quando eles se sentam para debater uma política, obviamente que gera ali os conflitos de interesses tipicamente legítimos, né, da política institucional. E para evitar esse tipo de contraposição, o ideal é que a casa fosse alocada próximo ao gabinete do chefe do Poder Executivo, seja na Casa Civil ou mesmo ligado diretamente ao gabinete. Não é o que acontece na maioria das estruturas. O que é a CAISAN? Como eu disse, é a reunião dos representantes do Poder Executivo, secretários e ministros, que vão executar as políticas de segurança alimentar nacional. A CAISAN é onde se discute o compartilhamento dessas atribuições. Então, eu gosto sempre de imaginar a política de alimentação escolar, em que tem uma participação objetiva da educação em todo o setor, mas que tem uma participação também objetiva da agricultura, já que existe a recomendação legal de que parte do recurso destinado à alimentação escolar seja adquirido de agricultura familiar. Então, onde é que se discute isso? Via gabinete? Não. A CAISAN seria um papel, um local estratégico para se discutir isso. E um terceiro movimento para a adesão do CISAM do município é se comprometer. Aí o município não precisa já ter elaborado, né? Mas ele precisa se comprometer ali no termo de adesão a elaborar e executar o Plano Municipal de Segurança Alimentar Nacional, que é um desafio. E depois que você vence o desafio de elaboração do Plano de Segurança Alimentar Nacional, você precisa convencer o executivo, muitas vezes legislativo, de incluir esse plano no plano plurianual, na LDO, enfim, do orçamento do Poder Executivo, que muitas vezes é renegado. Né? Não, mas o Bolsa Família já está lá, já está no meu plano. Não, mas a alimentação escolar já está no meu plano. Não, mas... Ok, mas enquanto estrutura, enquanto plano específico da segurança alimentar nacional, isso às vezes acaba ficando de lado. Então, esse é o primeiro passo para que o município execute de forma contundente sobre a política de segurança alimentar. É aderir ao CISAM, e para aderir ao CISAM, a legislação estabelece que ele cumpra, no mínimo, esses três quesitos e... compartilhe das diretrizes nacionais. Então, se o município adere ao CISAM e desestimula, desconstrói um pouco de agroecologia que o município já tem, ele está indo contra a diretriz 13 aqui da Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Se ele permite que interesses econômicos ocupem e destruam as reservas indígenas ou quilombolas, ele já está indo contra a Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Então, ele precisa seguir o processo, as diretrizes que a Política Nacional estabelece. Bom, depois que ele aderiu ao CISAM, ele precisa entender como é que está o meu município em relação à situação alimentar. E aí eu trago 3 elementos, assim, que não são todos, não é completo, poderíamos falar muito mais, mas de forma resumida. Eu preciso saber quanto do meu município, quantas pessoas do meu município vivem em insegurança alimentar nacional. Eu preciso fazer isso. Para isso existe uma escala chamada EBIA, que não é o melhor instrumento de avaliação de segurança alimentar nacional, porque ele vai avaliar a segurança alimentar nacional em alguns aspectos, especialmente do acesso, da disponibilidade e acesso a alimentos da população. Ele não discute outros fatores relacionados à cultura alimentar, que tem a ver com a segurança alimentar. Por exemplo, não entra nessa categorização de segurança alimentar a questão do agrotóxico. O que a gente vai entender aqui na segurança alimentar nacional leve, moderada e grave é o quanto de disponibilidade, principalmente acesso que as pessoas têm ao alimento, à alimentação adequada.
Normalmente. E aí a gente categoriza como pessoas que têm segurança alimentar nacional, que hoje no Brasil, né, tivemos uma melhora nos últimos anos. Então, um pouco mais de 70% dos domicílios brasileiros vivem em segurança alimentar nacional, mas a gente tem próximo a 30% da população, né, brasileira, dos domicílios brasileiros, vivendo em insegurança alimentar nacional. E essa insegurança alimentar nacional, ela é categorizada em leve, moderada e grave. Quando você tem insegurança leve, você está falando de uma pessoa que está com medo de não ter o que comer. E as consequências disso, né? As consequências sociais e psicológicas, né? A dimensão psicológica da fome. É você comer, mas sem saber se até o final do mês, até você ter mais dinheiro, você vai ter o que comer. Isso já é insegurança alimentar nacional leve, até porque isso diminui a qualidade da alimentação. Se você tem medo de não ter mais dinheiro para comer até o final do mês, você vai diminuir a qualidade do que você está comendo, aí você vai passar a consumir alimentos que vão ter um malefício mais expressivo e objetivo para a saúde, né, para o desenvolvimento das crianças, etc. A insegurança moderada é aquela insegurança em que já com um pouco mais de certeza que você não vai ter acesso ao alimento até o final do mês, você passa a diminuir a quantidade de comida que você come, junto com a diminuição da qualidade dos alimentos que você vai ingerir. Então, muitas vezes, especialmente os adultos, diminuem a sua ingestão alimentar para que crianças possam ter acesso a alimentos mais de qualidade até o próximo, né, para você adquirir mais dinheiro para comprar alimento. E a insegurança grave é quando, de fato, uma família fica pelo menos uma vez na semana sem se alimentar. Especialmente isso é mais grave quando se trata de uma criança ficar sem se alimentar. Aqui a gente já está falando da dimensão da fome, que é a dimensão mais humilhante, degradante, desumana da insegurança alimentar que a gente tem. E hoje no Brasil a gente tem cerca de 4,1% da população em insegurança grave, que representa mais ou menos 8 alguma coisa, milhões de pessoas em insegurança alimentar. Então, o município precisa saber. A gente acessa dados da PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que rotineiramente nos traz esses dados. A gente tem a rede Pensan também, que é a rede de pesquisas, né, em segurança alimentar nacional, soberania e segurança alimentar nacional, que trazem dados ali, de certa forma, rotineiros sobre isso. Mas o município precisa ter uma estrutura que também avalie o nível de insegurança alimentar dos seus munícipes. Ele pode usar assistência social, ele pode usar a saúde, ele pode usar a educação, ele já tem uma estrutura que ele consegue chegar nas pessoas de forma mais rápida para identificar isso. Outra coisa que precisa ser avaliada, não falei que eu falei de base, já estou chegando no é o estado nutricional. Por que é importante? Porque a insegurança alimentar nacional, ela é desumana e indigna por si só, mas ela tem consequências para o crescimento, desenvolvimento e saúde das pessoas. E aí, é um outro equívoco que eu percebo ainda muitos gestores cometendo, de que a gente só considera insegurança alimentar nacional aquela criança, aquela gestante, aquele idoso, aquele adulto, que esteja ali caquético, que esteja magro, que esteja visivelmente desnutrido. E não, as pessoas em insegurança grave, de fato, têm uma relação, e eu estou falando do ponto de vista epidemiológico, estatístico, tem uma relação, de fato, as pessoas em insegurança grave, com uma desnutrição crônica. Se for uma criança, desnutrição crônica significa que ela não vai conseguir crescer adequadamente. É o caso de muitos pais de nós aqui. Meu pai e minha mãe, por exemplo, são muito mais baixos do que eu, e conversando com eles, passaram por privação quando eram crianças. Então, a gente tem um reflexo muito mais óbvio. Mas quando a gente faz uma avaliação de pessoas que estão em segurança leve e moderada, a gente percebe, estatisticamente falando, epidemiologicamente falando, que essas pessoas têm um risco aumentado de desenvolver excesso de peso. Porque é que eu falei que a insegurança leve e moderada trazem consigo o consumo de alimentos, não um consumo de alimentos de péssima qualidade. Quando eu falo de alimentos de péssima qualidade, são alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em calorias, alimentos ricos em gorduras, alimentos ricos em açúcares, sódio. E com isso você tem o que se chama de alimentos obesogênicos,
que aumentam o estado nutricional, aumentam os parâmetros do estado nutricional, mas trazem consigo um outro tipo de fome, que a gente chama na nutrição, né? Que muitos nutricionistas aqui, a gente chama de fome oculta. A pessoa está com o seu corpo, né, aparentemente super nutrido, mas só de calorias e gorduras e açúcares. Né? Mas quando você vai fazer uma avaliação de micronutrientes, vitaminas e minerais, essas pessoas estão com deficiência desses alimentos, o que a gente chama de fome oculta. Não é a fome que você sente, aquela dor da fome, mas é um tipo de fome que o seu corpo se manifesta de outras formas. Né? Manifesta com infecções, manifesta com anemia, manifesta com, enfim, diversas outras formas clínicas, né, visíveis de manifestação. Então, a insegurança alimentar nutricional, ela se manifesta de diversas formas, tanto pela desnutrição quanto pelo excesso de peso. E o terceiro quesito, que precisa ser diagnosticado pelos municípios, é o ambiente alimentar do município. Ambiente alimentar comunitário, ambiente alimentar escolar e ambientes alimentares institucionais, que é menos falado, mas eu vou dar uma importância maior para ele aqui. Isso tudo na perspectiva de sistemas alimentares sustentáveis. Né? A gente precisa entender que a alimentação ela é um sistema. Se produz, se transporta, se armazena, se comercializa, se consome, se descarta. E em todas essas etapas, que antigamente falava-se só em cadeia alimentar, né, da produção ao consumo, existem relações. Existem relações políticas, existem relações econômicas, sociais, culturais, éticas, ambientais. Por isso que a gente chama hoje de sistemas alimentares, e que eles sejam sustentáveis na perspectiva do locavorismo, na perspectiva da agricultura familiar, de preferência de base agroecológica. É disso que a gente está falando quando a gente fala de melhorar o ambiente alimentar. É fomentar que as pessoas tenham acesso à possibilidade de escolhas saudáveis. Porque quando a gente pensa, eu já vou passar para o próximo para não ficar muito, quando a gente pensa na maioria das cidades, e os estudos têm identificado isso, você percebe claramente a existência de pântanos alimentares, como são chamados, ou desertos alimentares. Os pântanos alimentares são regiões, territórios dentro de uma cidade, enfim, de um município, que comercializam majoritariamente, ou seja, que possuem estabelecimentos que comercializam majoritariamente alimentos ultraprocessados. Ao mesmo tempo, você tem outros territórios, que são chamados desertos alimentares, que não comercializam alimento algum. E aí você imagina se esse deserto, se esse pântano, você imagina onde esses desertos e pântanos estão. Eles estão em regiões vulnerabilizadas. Então você imagina uma pessoa, vamos pensar num extremo, uma pessoa idosa com dificuldade de locomoção, mora em algum dos morros, por exemplo, aqui da Grande Vitória, e nesse morro nós temos um ambiente que tipicamente de pântano alimentar. Para essa pessoa se locomover para ir num lugar onde haja acesso a alimentos saudáveis, ela vai precisar sair de casa, descer o morro, muitas vezes não passar ônibus na porta da casa dela, aí ela vai precisar ir até um ponto de ônibus, ou talvez ela vai precisar descer o morro, porque não se tem dinheiro para passagem, e aí ela vai ter. Percebem como é difícil? É muito mais cômodo, do ponto de vista da praticidade, ela ir ali numa venda e comprar um miojo, comprar um salgado, comprar um alimento que é, como eu disse, de péssima qualidade. Então, esse tipo de diagnóstico o município já deveria ter feito. É ele saber onde ele deve investir em ambientes alimentares saudáveis e sustentáveis. E aí vem baseado nesse diagnóstico e já aderido à decisão, agora o município vai produzir políticas públicas. Às vezes nem produzir. Às vezes é entender aquela política pública como uma política de segurança alimentar nacional. E pensar nessa política pública agora nessa perspectiva de garantir a segurança alimentar nacional, de garantir o direito humano à alimentação para os seus municípios. E aí, assim, de forma geral,
O objetivo das políticas públicas para o município, né, para os munícipes, é garantir alimentos saudáveis, disponíveis e acessíveis para as pessoas. Então, tudo que eu vou trazer agora daqui para frente é com esse objetivo. E pensando em alimentos saudáveis, naquela perspectiva de vamos se perguntar a partir de agora, é saudável para quem? Não é só para quem vai comer, não. É saudável para todo mundo. É saudável para quem produziu, é saudável para quem transportou, é saudável para quem está comercializando, é saudável para quem vai preparar, é saudável para quem vai comer também. E aí a gente tem algumas, né, eu também acho que não se esgota as possibilidades de promoção de políticas públicas com esse slide no próximo que eu vou trazer. Mas a gente está falando, por exemplo, de alimentação escolar, que é uma política que o município já faz. Estou vendo aqui meus colegas da alimentação escolar, tenho certeza que elas vão se identificar com isso, né? Então, é valorizar o PNAE. Gente, o PNAE é o maior programa de segurança alimentar e nutricional do mundo. Salvo engano, pode ser que eu já esteja desatualizado, são 50 milhões de refeições servidas todos os dias em todas as escolas públicas desse país. Ou mais, né, Marina? Me ajuda aí se eu estiver errado. Então, assim, não tem como você questionar a importância do PNAE. A importância estratégica do PNAE. Se um prefeito, um secretário, quiser entender assim, como é que eu faço, como é que eu vou bombar com a política de segurança alimentar escolar? Bomba com o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, como a gente não valorizar esse programa de oferta de alimentos saudáveis, do ponto de vista, né, a legislação obriga que seja saudável, mas mais do que o PNAE, a gente também precisa pensar em ambientes alimentares saudáveis, escolares saudáveis. E aí a gente já tem o decreto 11.821 do ano passado, de 2023, que fomenta, né, que estimula que as escolas, tanto públicas quanto privadas, sejam ambientes seguros para a promoção da alimentação saudável. Não só com o alimento servido no PNAE, que isso já tinha garantido em lei, né, na Lei de 1947 e nas resoluções da FNDE, mas no que diz respeito a doações de alimento, a oferta, comercialização de alimento dentro e no entorno da escola. Então, se estimula que não haja presença de alimentos não saudáveis dentro da escola. E isso é um problema também, né? Porque muitas vezes existe aquela... Eu estou falando isso porque eu estou lembrando uma discussão que eu tive com a minha família, gente. Da minha irmã, tadinha da minha irmã, né? Estou expondo a minha irmã aqui, mas foi uma discussão interessante, porque foi mais uma pessoa que eu acho que eu convenci na minha vida. E ela reclamando que ela não podia, né? A filha dela, minha sobrinha, não podia levar um determinado alimento, que é processado para a escola, e ela reclamando da escola pública, mas se fosse privada também. Eu falei, não, a escola é um espaço público, é o Estado. O Estado ele tem que prezar pela segurança da sua filha, pela saúde da sua filha. Então, se ela está proibindo que leve alimentos não saudáveis para a escola não está nada mais do que exercendo o seu papel de defender aquela criança. Não, mas essa escolha é do pai e da mãe. Do pai e da mãe, dentro de casa, ambiente privado, infelizmente você faz o que você quiser. Mas a escola é um espaço público. E sendo ela um espaço público, o Estado tem que se responsabilizar pelo que está acontecendo lá. Se acontecesse uma briga entre duas crianças, entre dois pais dentro da escola, ia deixar no ambiente privado, né? No ambiente público. Não pode. Então, aquilo que for fomentar a inadequação do ponto de vista de condutas, né? Enfim, é só para ressaltar isso. Então, o município deve fomentar isso. Muitos municípios já têm leis municipais que fazem essas restrições, mas é importante que os municípios entendam isso como tarefa importante. Promoção de ambientes alimentares saudáveis, então fomenta as feiras livres, incentiva estabelecimentos que comercializem alimentos in natura, estimula a alimentação saudável em refeições ofertadas por empresas aos trabalhadores. Aí sim, eu estou falando de um ambiente privado e as empresas, os trabalhadores discutam isso da melhor forma, mas que se o município pudesse estimular do ponto de vista do incentivo financeiro, enfim,
alguma coisa nesse sentido de que os alimentos, né, ofertados para os trabalhadores de empresas privadas fossem saudáveis. Eu estou lembrando agora da minha sobrinha que trabalha no local, e ela falou: padrinho, o lanche que elas me dão lá onde eu trabalho é pão, margarina e suco no pão. Então, assim, eu estou falando disso. É um ambiente privado, claro, mas os municípios poderiam estimular que fossem servidas refeições saudáveis também nesses espaços, porque quem está se alimentando desses espaços no ambiente privado é o município, que depois vai ter as consequências que o Estado vai ter que arcar. Então, é nesse sentido que eu estou falando. E quando eu falo, gente, de feiras livres, nos bairros periféricos, é porque nesses locais, nos bairros periféricos, regiões vulnerabilizadas, é que estão presentes os pântanos e desertos alimentares. Então, é lá que deve ser estimulado a presença constante de feira, mais de uma vez por semana, eu acho até. É lá que devem ser estimulados a presença de estabelecimentos com incentivos regionais, não sei se isso tem uma âncora legal, mas incentivos territoriais para que haja a presença de estabelecimentos que comercializam alimentos saudáveis em todo o território do município e não só nas regiões nobres, como a gente costuma ver. Equipamentos públicos de segurança alimentar nacional. Todo município deve ter um banco de alimentos vinculado à assistência social, para garantir acesso a alimentos, especialmente, mas não só, em casos de adversidades climáticas, por exemplo, mas também direcionado a populações e famílias que não estão, ou seja, que estão em insegurança grave, né? Que não estão acessando alimentos adequadamente. E que esses bancos de alimentos ofertem cestas de alimentos que realmente têm alimentos saudáveis, que realmente que não tem só ali, claro, também importante, né? Feijão, arroz, óleo, açúcar, mas que tem alimentos, que tem verduras, que tem legumes, que tem frutas, que tem alimentos que vão compor realmente uma dieta mais ampla e necessária para essa família. Cozinhas comunitárias também são equipamentos importantes de produção coletiva de alimentos para determinados territórios. E agora a gente tem um programa criado ali pela Lei 11.937, pelo Decreto 11.937 do ano passado, que são as cozinhas solidárias. No âmbito da pandemia, vocês devem se lembrar, surgiram muitas iniciativas populares de oferta de alimentos para populações vulnerabilizadas. E aí nós temos agora um decreto que estimula, não só financia, mas também capacita, garante a qualidade das refeições servidas por essas cozinhas solidárias, presentes aí em todo o Brasil, aqui no Espírito Santo bastante também. Além de restaurantes populares. Restaurante popular é uma iniciativa importantíssima, que alguns municípios tinham, não tem mais, e desfizeram. Nenhum município do estado tem, né? Tinha em Colatina, tinha em Vitória, tinha em Cariacica, e hoje a gente não tem no Espírito Santo nenhuma iniciativa de restaurantes populares. Isso é um absurdo, é um acesso fácil a alimentos de qualidade, preparados com, e aí eu estou falando, né, como nutricionista, preparados com o aval da nutrição, enquanto garantida a qualidade nutricional, microbiológica, né, e sanitária, mas também de acesso ao alimento por populações vulnerabilizadas. Eu lembro aqui em Vitória, como estava, né, o popular com os alunos, e quando a gente chegava, a população de rua estava ali toda presente, acessando, sabendo que iam consumir um alimento saudável e extremamente acessível. Na época era R$1, né, para acessar. Exatamente. Então é uma questão urgente. E que lindo seria se todos os municípios tivessem o seu restaurante popular para garantir a alimentação para aquelas pessoas. Incentivo à agricultura local, né? Especialmente a agricultura familiar, especialmente não, acho que o município deve fomentar quase que prioritariamente a agricultura familiar, e principalmente com o fomento à agroecologia. Não dá mais para a gente fugir do tema do debate ambiental. A Elaine trouxe isso na conjuntura, né, dos aspectos relacionados à alimentação, e a gente tem que falar sobre isso cada vez mais. Não dá mais para a gente adiar esse tipo de conversa. Como diz Ailton Krenak,
não tem mais como adiar o fim do mundo também, a gente precisa discutir essa forma com que nós nos relacionamos com algo que somos nós mesmos, que é a natureza, né? Essa dicotomia antropocêntrica, utilitarista que o ser humano tem com a natureza, de que ela nos serve, e na verdade a gente esquece de que nós somos da natureza e que a gente deve compartilhar das responsabilidades em ser natureza, em proteger, preservar, e a agroecologia é com certeza a única saída possível para que a gente consiga, de fato, adiar o fim do mundo, adiar a catástrofe ambiental que vem se anunciando, né? Que está se anunciando toda vez que a gente tem algum tipo de emergência. E também incentivo a agricultura urbana e periurbana, né? Vitória é um município sem área rural. Então eu não tenho que me preocupar com isso, com nada. Quantos terrenos baldios, quantas áreas que poderiam estar sendo utilizadas para produzir hortas comunitárias, as escolas, nos estados, né, com meus alunos nas unidades de saúde ali de Vila Velha, por exemplo, eu vejo várias unidades com áreas que poderiam ter ali uma horta, nem que seja com plantas medicinais, para servir de tratamento complementar a determinados processos, doenças. Então, a gente tem aproveitado muito pouco a terra, que é tão escassa nas grandes cidades, mas que poderia servir de alento. A gente tem algumas iniciativas, aqui no Espírito Santo tem um movimento importante, que é a RUCA, né? a Rede de Agricultura Urbana aqui do Espírito Santo, que faz alguns trabalhos, mas a gente precisa, se não me engano, também tem um decreto presidencial que cria uma política de estímulo, incentivo, fomento, capacitação da agricultura urbana e periurbana. Vamos lá, memória. Decreto 11.700, se eu não me engano. Acho que de 2023 a 2024. Um decreto presidencial. No âmbito do CESAM, que visa estimular a agricultura urbana e periurbana no Brasil. E educação alimentar nutricional, né, gente? Tendo acessado o alimento, é importante que as pessoas saibam. Primeiro, a educação alimentar nutricional é empoderar as pessoas para que o alimento é um direito, né? A educação alimentar nutricional não deve ser instrumentalizada simplesmente para saber quais nutrientes os alimentos têm. A educação alimentar nutricional, como a gente entende hoje, ela deve instrumentalizar as pessoas para se entender sujeitos do direito no que diz respeito à alimentação. Então, as pessoas que comem e que não comem têm que saber que a alimentação é um direito, independente da sua classe social, etc. Mas também estimular que as pessoas saibam escolher alimentos, saibam identificar os riscos dos alimentos ultraprocessados, para que, na possibilidade de escolha, saibam e consigam escolher alimentos que sejam realmente adequados ao consumo do ponto de vista ambiental, né, da saúde, etc. Aqui eu vou passar rapidamente, são algumas, já existem cidades tendo algumas políticas inovadoras, né? Porque essas políticas que eu disse, elas são políticas, entre aspas, tradicionais. Elas já existem, basta um pouco de interesse, gestão e financiamento para serem executadas. E existem alguns exemplos, esses 3 exemplos eu peguei do material do Ministério do Desenvolvimento Social, que trazem, né, possibilidades de inovação em políticas. Então, lá em Osasco, construiu-se um eixo verde, né, com hortas urbanas que se integram com espaços de lazer e cultura do município. Então, ao mesmo tempo que tem tudo a ver, né, a dimensão cultural da alimentação. Então, enquanto as pessoas vão para esses espaços de lazer, elas também interagem com os processos relativos à horta urbana. Lá em São José dos Pinhais, esse aqui eu achei o máximo, o município incentiva não só o manejo adequado do lixo, com a troca de material reciclado por cestas de alimentos. Essas cestas de alimentos são adquiridas na perspectiva do PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, o município compra alimentos da agricultura familiar por meio do PAA e constrói cestas com esses alimentos e troca esses alimentos ao lixo reciclado da população, sem custo financeiro, econômico, né, para a população. E em Caxias do Sul, a gente tem preço tabelado de alimentos, R$3 o quilo de qualquer alimento, e subsidiado também pela prefeitura, né? A pessoa paga R$3 e para o agricultor não ficar, obviamente, no prejuízo, quem complementa os valores é o próprio município, também na perspectiva do PA. Então, eu acho que são políticas interessantes que podem ser replicadas por aí.
E assim, uma coisa importante, eu estou finalizando, tá? Uma coisa importante nessa etapa de promoção das políticas públicas de segurança alimentar é o entendimento pelo gestor municipal de que a segurança alimentar nacional, já falei disso, ela é uma política integrada, intersetorial. Vocês não vão ver, pelo menos, muito, eu acho que Belo Horizonte, agora a Prefeitura de Belo Horizonte tem uma Secretaria Municipal de Segurança Alimentar Nacional. Mas, normalmente, a Segurança Alimentar Nacional é uma pasta, digamos, diluída nas outras pastas. Quando você fala de saúde, você fala de segurança alimentar. Quando você fala de educação, você fala de segurança alimentar. Mas é importante ressaltar que existem 3 áreas, né, 3 sistemas que vão precisar dialogar. Os PUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e o SUS, o Sistema Único de Saúde, já estão presentes nos municípios, porque a adesão é quase que optatória, né? Você precisa aderir a esse sistema, senão não recebe recurso algum de uma ou de outra pasta. A Segurança Alimentar Nacional, quando o município aderido ao SISNAM, ele precisa se integrar, porque no SUS acontece segurança alimentar nacional, na assistência social acontece segurança alimentar nacional. Então, ele precisa se integrar. Por exemplo, quando eu falei lá do diagnóstico em saúde, né, para detectar quantas pessoas com obesidade, excesso de peso, desnutrição, quem é que faz isso? É a saúde. Existe um sistema específico para isso que chama SISVA, Sistema de Vigilância Alimentar Nacional, que faz um monitoramento do estado nutricional de todas as pessoas que frequentam a atenção básica daquele município. Então, ele não precisa criar uma estrutura própria para fazer avaliação do estado nutricional. Não, a saúde já tem. É só conjugar, é só interagir, é só integrar. E, em 2023, foi criada a portaria interministerial, né, do MDS, do Ministério da Saúde, portaria. Então, essa portaria ela faz as orientações de como o município deve fazer essa integração. E aí, estou finalizando mesmo. Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Social tem implementado uma estratégia que é chamada, no âmbito do SISNAM também, chamada Alimenta Cidades. Porque aqueles 8 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar grave, proporcionalmente, elas estão, a proporção de insegurança alimentar grave no meio rural é maior. Só que, em números absolutos, é óbvio que é nas cidades. Nós temos cerca de 85%, 87% das pessoas no Brasil vivendo em área urbana. Então, daqueles 8 milhões que estão em insegurança grave, 7 milhões estão na cidade. E aí o Ministério do Desenvolvimento Social criou, a partir do decreto presidencial 11.822, ele cria essa estratégia chamada Alimenta Cidades, que fomenta muitas dessas políticas que eu citei aqui, elas estão sendo fomentadas pelo Alimenta Cidade. Aqui, eles começaram com 50 e poucas cidades, acho que Vitória está inserida, não sei se algum outro município do Espírito Santo vai implementar, são municípios grandes, né? E que a tendência, obviamente, enquanto projeto piloto, é que a partir do ano que vem essa estratégia se estenda para todos os municípios. E um dos objetivos do Alimenta Cidade é fomentar exatamente a adesão do SISNAM, a adesão dos municípios ao SISNAM. Exatamente. E aí eu não sei, depois acho que a Cristina pode falar se ela tem a ideia de quantos municípios já tem, né, aderido ao SISNAM aqui no Espírito Santo. Até o ano passado eram só 7. Até o ano passado era só 7. Imagina. E aí, gente, assim, eu já passei muito tempo, não vou falar muito, mas assim, eu listei esses desafios aqui, aí eu vou pedir licença rapidamente para falar deles, vou falar mais rápido do que eu falaria, tá? Que os desafios disso tudo que eu falei eu considero em 3 âmbitos, os desafios políticos, científicos e econômicos. No desafio político, a pergunta que eu faço é a quem interessa essa temática? Infelizmente, parece que a questão da fome, da insegurança alimentar nacional, ela é uma bolha política que não interessa a todas as vertentes políticas. Quando você fala fome, vamos combater a fome, vamos combater a insegurança alimentar, você já se posiciona politicamente, e aí você já também gera o asco de metade das pessoas que estão te ouvindo. E isso é muito triste. Fome e insegurança alimentar nacional deveria ser um tema na agenda de qualquer cidadão que se diga político.
do ponto de vista da macropolítica partidária, né, gestora, etc. O combate à fome que pode ser feito de diversas formas. Aí você tem uma vertente, né, neoliberal, uma vertente conservadora, que entende que você deve estimular o setor produtivo para gerar renda, para gerar acesso ao alimento. E você tem uma vertente mais progressista, que tem que, além dessas questões, deva ser priorizadas ações diretas e imediatas. Ok, esse debate político tem que acontecer agora, que a fome não entre na agenda política de todos os gestores do executivo, na pauta legislativa de todas as casas legislativas do país, isso é uma tristeza. Uma enorme tristeza. E quando não entra na pauta para ser desconstruído, o que é ainda pior. Então a gente precisa pensar na. As pessoas sabem quem. Eu sei. Então, quando entra na pauta, entra para ser desconstruído. Então, a gente precisa pensar nesses desafios políticos. Assim. Muitos municípios, doutora, com certeza não aderem ao CISAM, não sei se eu estou sendo ingênuo, mas por quê? Porque o CISAM é uma política específica de um campo político. E aí, quando um prefeito se vê nessa posição de certa forma, aderir a uma política, um sistema que vai contra a sua cartilha política, acaba não aderindo, entre outros motivos, muitas vezes por conta disso, o que é muito triste. O Ministério Público. Exatamente. É uma certa forma de prevaricação, digamos assim. Dos desafios científicos são os negacionismos, né? Ainda se nega que existe fome no Brasil, por muitos componentes. Ainda se nega que a fome no Brasil tem cor, tem geografia, né? Tem status social, ainda se nega isso. Então, assim, não dá para combater tudo isso que eu falei, não dá para combater a fome e a insegurança alimentar sem discutir racismo, sem discutir feminismo, sem discutir outras questões, né, que atravessam a sociedade do ponto de vista das exclusões e das diversas formas de desigualdades sociais. E do ponto de vista econômico, é muito difícil você trabalhar a segurança alimentar querendo fomentar a agroecologia, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, sendo que tem um setor econômico enorme que lucra com isso e que, pior do que isso, está lá no Congresso, chefiando pastas importantes no Executivo, defendendo seus interesses e, consequentemente, seus colegas, e aí os interesses econômicos e corporativos acabam atrapalhando, em grande medida, o avanço da agenda da segurança alimentar no Brasil e no mundo. Então, desculpa por ter passado tempo, passei 15 minutos. Obrigado, está aí meu contato. Quem quiser bater um papo, a gente vai debater depois. Obrigado.